São 7h24, 7 horas e 24 minutos da noite, aqui em Goiânia, gabinete 44 da Câmara. A segunda parte é quentíssima, se prepare, você vai querer comentar, dar a sua opinião, que é a mais importante aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Comentem à vontade, com liberdade, pois são assuntos agora, hoje, alguns deles inesperados. Essa é a verdade. Daqui a pouco eu falo da reunião do deputado Jean, aqui representando a Assembleia Legislativa. Acabou 6h40 da tarde, com vereadores presentes, sobre o Codemetro, o governo querendo mandar na região metropolitana de Goiânia, e a Câmara reagindo bravamente e com embasamento insofismável. Um abraço do tamanho do estado de Goiás, a Enda Maria Machado de Aparecida, o Drey Silva, cidade de Goiás, a Fabiola Oliveira, Rio Verde, o Péricles Souza, Goiânia, e o Jorge Monteiro, Formosa. Se preparem todos vocês, compartilhem o vídeo. Vamos de imediato. Cajuru desafia. Eu tinha que fazer esse desafio, não entendi por que outros vereadores não fizeram, respeito é o direito de cada um. Agora, não pode ficar apenas no âmbito da fofoca, do disse-me-disse. É uma questão de honra. E mar de lama, não. Aí não. A minha interpelação judicial no judiciário exige que o secretário de governo de Iris Rezende, o principal de Iris, Samuel Almeida, nada pessoalmente contra ele, mas que ele ou peça desculpas a cada um dos 35 parlamentares desta Câmara, ou então que ele diga o que o vereador Paulo Magalhães declarou em plenário sobre sua conversa, dando conta de que o Iris terá a maioria desta Câmara nas próximas semanas, porque ele, Samuel Almeida, sabe o preço dessa Câmara. E sabe que nesta Câmara, cada vereador tem preço. Ele vai ter que dizer quem é que tem preço. Vai ter que dar nomes. Essa é a minha interpelação judicial no judiciário. O único vereador que entrou. Uma questão de honra. Ou ele diz, ou ele peça desculpas aqui na casa. E também fiz questão de cobrar do vereador Anselmo Pereira, para não virar conversa fiada dele em plenário, não jogar para a galera, de trazê-lo no Conselho de Ética que ele prometeu, para ele dizer aqui no Conselho de Ética quem tem preço aqui na Câmara, ou que ele peça desculpas e que desminta o vereador Paulo Magalhães. Foi assim em plenário. Eu gostaria de informar que neste momento acaba de receber uma interpelação judicial feita por mim em nome desta casa e da honra desta casa, o senhor secretário de governo Samuel Almeida, onde ele terá que na justiça dizer claramente qual o vereador desta casa tem preço em função de sua declaração ao vereador Paulo Magalhães. Não basta a resposta que ele deu desmentindo o vereador em um blog confidencial que a sociedade goianiense não tomou conhecimento. Portanto, eu espero que na justiça ele diga ou ele peça desculpas a esta casa e que o vereador Anselmo mantenha a posição de trazê-lo aqui na Comissão de Ética. Bafão do dia no ar. Em um momento com muitos desabafos, a primeira-dama de Goiânia, dona Iris Araújo, deu indiretas a esta Câmara, a alguns vereadores, a mim não. Não tenho nada contra a dona Iris, nunca pedi absolutamente nada a ela. Ela que pediu a mim, disse: Cajuru, seja candidata ao Senado e me apoie para deputada federal. Evidente que não, dona Iris. Faça a sua campanha, cuide de sua vida, a minha vida é Goiânia.
Meu foco é Goiânia. A senhora que está pensando somente em 2018. Mas ela estava numa igreja ou não? No vídeo? Tem um vídeo exclusivo, não tem? Manda pro ar. Ajudando aqueles que não têm vez e nem voz, porque esse é o meu papel. E hoje, na Prefeitura de Goiânia, eu me dispus, sem nada ganhar, sem ter cargo nenhum, a ajudar. Eu estou sendo combatido por conta disso, mas não importa. O importante é aquilo que eu sinto que eu posso fazer. Esse vídeo dela aí, eu chamei com 1 minuto de direito. Questão de ordem. Eu acabo de ver aqui agora um vídeo revoltante, vereador Elias Vaz, vereador Alisson. Aliás, estou preocupado com a sua denúncia em relação à Oi, porque eu já havia feito alerta desse empresário, inclusive, que foi fazendo lobby aqui com vereador por vereador aqui há algum tempo, representante da Oi. Mas eu queria a atenção dos senhores. A Dona Iris revela em vídeo que ela está sendo perseguida por esta casa. As suas decisões sodifantias e desastrosas, sodifantias ela não vai saber o que é, evidente, e desastrosas, fazem com que nós aqui, pelo menos eu, vou manter minha posição em relação às suas ações, enquanto o prefeito não oferecer a ela um cargo, uma secretaria. Aí sim eu vou obedecê-la. Enquanto ela não for secretária e estiver agindo dessa forma, ela não vai merecer o meu respeito e não adianta gravar vídeo que está sendo perseguida por nós. Hashtag o seu comentário é fundamental aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Primeiro, você concorda com minha decisão única aqui nesta casa, interpelar judicialmente o secretário de governo Samuel Almeida para que ele diga aqui na casa qual o vereador tem preço, ou que ele peça desculpas e desminta o vereador Paulo Magalhães, responsável por tal confissão, em conversa dele com o secretário Samuel Almeida, e também o seu comentário sobre as posições da primeira-dama, Dona Iris. Vocês concordam que, na verdade, o prefeito Iris deveria dar uma secretaria a ela? E ela abrisse mão? Eu abri mão de 60% do meu salário. Ela pode muito bem abrir mão de 100% do salário dela. É igual o João Dória em São Paulo, que abriu mão de 100% para a instituição. Evidente, o sujeito é bilionário, só em declaração, fora o que ele não declarou. Só em declaração, como candidato a prefeito, ele falou que o patrimônio dele é de quase 200 milhões de reais, aí o sujeito pode abrir mão de salário de 19 mil reais. No caso, o prefeito de São Paulo, o vereador, o salário é 10.500 reais. Então, a sua opinião sobre a posição de Dona Iris. E agora, exclusivo. Lamentavelmente, aconteceu. A dúvida foi 7 da noite? Foi às 10 da noite? Ele estava embriagado? Tenho certeza, ele não bebe. Só se bebeu nesse dia. Ele estava em alta velocidade, ele não atendeu ao outro carro que tinha uma criança de 5 anos, ele fugiu. O Jornal Diário da Manhã execrou o vereador, primeiro secretário da mesa diretora desta Câmara, Juarez Lopes. E tinha que ser dada a ele a plena razão do direito de resposta, de sua versão. E eu prometi ontem para vocês, jovens, senhoras e senhores, porque ontem eu não entendi, nenhum vereador cobrou dele a versão dele, e eu hoje de imediato cobrei, e pedi que ele falasse à vontade o que aconteceu, porque eu o conheço, e eu fiquei surpreso, estupefato, não imaginava nunca, logo ele, Juarez Lopes, proporcionar um escândalo desse. Eu tenho a minha opinião, todos sabem, e ele também, vereador não pode usar carro, ponto. Se usa para trabalho assistencial, entendo, mas tem que devolver às 6 horas da tarde. E no final de semana não pode usar carro oficial. Minha opinião, respeita de cada um. Tanto que eu não uso em hipótese alguma e nunca vou usar. Nunca vou usar.
As explicações são dele, a entrevista dele é exclusiva para as 22 redes sociais do Cajuru. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Na verdade, o jornal ligou para mim, mas não publicou nada do que eu falei. Já tinha uma versão pronta, inclusive eu questionei, mas ele publicou a versão que ele bem quis, sem respeitar os fatos verdadeiros que eu coloquei. Com muita tranquilidade, eu não faço uso de bebida alcoólica e as pessoas que me conhecem do meu métier sabem disso. Então eu não estava alcoolizado, eu estava indo para reuniões. Segundo, o horário foi adentrando às 7 horas da noite. Não foi 8 horas, não foi 9, foi adentrando 6 e pouco para 7 horas, eu acredito. Eu sou um vereador de bairro. Para mim, muitas das vezes, eu não preciso nem de tanto assessor em gabinete. Não preciso de telefone igual alguns usam ou outras coisas. Eu utilizo o carro porque eu sou um vereador de bairro, eu dou assistência em movimentos comunitários, associações, movimentos cooperativas de bairro. Eu trabalho com isso. E eu ando a cidade inteira mesmo. Tem gente que tem facilidade de usar, muitas das vezes, as redes. Eu não tenho uma rede sequer. Eu ando nos bairros, nas comunidades, nas associações, nas igrejas. Essa é a minha atividade política. E quando eu uso o carro, em qualquer horário, eu assino um termo de responsabilidade. O vereador é vereador 24 horas em Goiânia. E esse é o meu mundo, o mundo que eu vivo e que todos conhecem. O que me contrariou no episódio que o jornal colocou, que para mim é maldoso e não é verdadeiro. Primeiro, não havia embriaguez, porque eu não uso bebida alcoólica. Ponto, já falei. Segundo, houve a colisão, mas ninguém quebrou um dedo sequer, ninguém saiu ferido, houve apenas danos materiais e é de responsabilidade do vereador e ele tem que assumir e eu estou assumindo. Eu, no momento que houve o choque, eu olhei dentro do carro, as imagens mostram isso, eu olhei dentro do carro, todos estavam vivos, não tinha ninguém na rua, eu corri para uma igreja ao lado, 50 metros mais ou menos, para pedir socorro. Logo em seguida virou uma aglomeração imensa em volta do veículo da colisão. Horas. E muita gente agredindo, falando, xingando, quer dizer, eu sou um vereador. Se eu vou para lá para criar um transtorno, eu não ajudo. Eu dali liguei para a minha assessoria, a igreja, pedi ajuda, pedi o socorro. E o socorro chegou imediato, porque eu conheço as viaturas, conheço o SAMU. Nós ligamos e a ajuda chegou imediata. Mas, primeiro, ninguém se machucou, não houve um dano sequer. Não houve lesão à vida de ninguém. Bem, eu gostaria que a família, no caso desta colisão, que é o outro lado, querendo falar comigo, eu estou à disposição aqui no Gabinete 44, das 6 da manhã às 8 da noite, todo dia. Querendo desabafar, apresentar outra versão, desmentir o vereador. E ele próprio, o Juarez, falou: Cajuru, pode convocar a família para dizer se eu estou mentindo ou não. E vocês aceitaram os argumentos do vereador Juarez Lopes, neste caso da colisão, da batida do carro oficial, o carro preto da Câmara Municipal? Qual a opinião de vocês, goianienses, goianos, brasileiros? Comentem à vontade aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. E para fechar, vem aí, prestem atenção, quase vias de fato, quase na porrada mesmo. Mulher e homem, vereadora e vereador, tudo por causa da discussão longa de um projeto de lei aqui na sessão hoje entre 11 e meio-dia. Cajuru projeta. Já? Já. Eu não ouvi a trilha sonora do Cajuru Projeta. Tem? É só a batida do carimbo. Ah, é só a batida do carimbo. O Cajuru Projeta. Muita criatividade. A vinheta é dele ou é sua? Do Laerte ou sua, Victor? Sua? Sua? Posso ser sincero? Você falou que tava bom. Posso falar do barro ou não? Posso falar do safado ou não? É melhor não? É melhor pular essa parte? 7h39 da noite. Vamos então a esse momento. Antes dele, rapidamente, por fineza, o meu projeto, 25 projetos de lei que eu já apresentei aqui na Câmara, nestes 3 meses de sessão, fevereiro, março e abril, hoje 10 de maio de 2017, quarta-feira. Felizmente, agradeço à Câmara pelo entendimento
e jamais vou decepcionar. Todo projeto de lei que eu apresentar, ele terá conteúdo inquestionável e também será exemplar. Em outras cidades do mundo, este, por exemplo, o projeto Ruas 24 Horas, funciona e agrada a todos os segmentos. Ele hoje foi aprovado em plenário. Senhoras e senhores, o projeto Ruas 24 Horas visa a utilização consciente e ordenada de trechos de vias públicas e praças para atividades culturais, de lazer, esportivas e possibilitando a abertura de comércio para além do horário de funcionamento, a exemplo do que acontece em eventos pontuais em Goiânia e em outras grandes cidades do mundo. A gestão das ruas se dará de forma conjunta entre o poder público e as comunidades, com a preocupação de que a própria comunidade possa propor, organizar e autogerir os eventos e atividades a serem realizados. A vereadora Priscila TJ fez uma defesa do projeto de forma primorosa ao constatar que as ruas 24 horas visam a comunidade goianiense como um todo, mas que os maiores beneficiados serão os moradores das regiões periféricas de nossa cidade, visto que o poder público atua de maneira desigual no oferecimento de alternativas para lazer, cultura, esporte, além de fomento do comércio local, e reforça a tentativa de aproximação ao Estado com as comunidades mais carentes. Por fim, a criação das ruas 24 horas visa a retomada da cidade pela população, voltando que as ruas passem novamente a ser ocupadas por famílias, crianças, jovens, estimulando a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer perto de suas residências. Daí pedir o apoio dos vereadores e vereadoras pela aprovação deste projeto. Vereador Jorge Cajuru, na verdade eu quero parabenizar o senhor por essa ação. É um projeto muito importante para a cidade de Goiânia. Projeto que passou por um consultor jurídico que foi favorável, no entanto, a procuradora-chefe dessa casa opinou por desaprovar o projeto, mas o projeto não aviste formalidade. Esse projeto, pelo contrário, há uma relevância e objetividade, levando em consideração que a difusão da arte, cultura, esporte, lazer e a economia é fundamental para a redução da criminalidade, enfim, apenas traz benefícios, portanto, é vital a essência dessa casa aprovar um projeto de tal relevância. A gente tirar aí aqueles que são esquecidos, volto a repetir, os esquecidos precisam ter uma oportunidade, e essa aqui, nesse projeto, é uma grande oportunidade para essas pessoas, vereador Jorge Cajuru. Então, esse projeto eu peço que seja analisado, vereador Elias Vaz, que é uma oportunidade de pegar aqueles, como eu disse, esquecidos, e ressocializar ele, reeducar eles, porque isso é importante para a nossa cidade desenvolver. Aprovação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto do ilustre vereador Jorge Cajuru. Obrigado a todos, e apenas gostaria de observar aqui, daqui para frente, um pedido humilde. Para quem imaginava que o Cajuru nesta Câmara fosse proporcionar briga, bafão, vexame, até agressão, provocação, se ferrou. Graças a Deus, até hoje, em nenhum momento. Apenas uma discussão com uma vereadora, episódio já morreu, ela reconheceu que tinha uma visão distorcida de mim, e eu também reconheci que fiz um pré-julgamento errado sobre o seu trabalho em uma comissão. Portanto, nos respeitamos hoje e convivemos politicamente da melhor maneira possível. Agora, temo que daqui para frente, acho que o Gabriel, a Lidiane,
o Murilinho, o Laerte, o Victor, a Maria Clara, o Sexteto comigo, entende? Também assim. É perigoso um clima ruim aqui. Concorda ou não? Hã? Do jeito que vai, para ter uma porrada a qualquer momento aqui na Câmara, por causa da forma de cada um defender, e às vezes há um exagero, uma má colocação, e hoje o bicho pegou. Pegou. A vereadora doutora Cristina chutou o balde por causa de um projeto de lei que não mereceria ter tanta discussão pela clareza do projeto e porque não há motivos de discuti-lo. Francamente, questão religiosa, pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato. E ela enfiou o dedo na cara do vereador Oséias Varão. Quase vias de fato mesmo. Se ele reage, ela partia para cima dele. Ah, ela perdeu o controle? Ela se achou agredida pelas posições do vereador ao ser contra este projeto de lei que a própria vereadora explica neste momento aqui no programa A Voz de Goiás na Câmara. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. É um prazer para mim estar mais uma vez falando aos internautas que acompanham as redes do vereador Cajuru. Hoje nós vivenciamos aqui na Câmara Municipal um episódio lamentável, um debate sobre a criação de um conselho consultivo para a população LGBT do nosso município. O que significa isso? Significa uma consultoria, um aconselhamento, uma possibilidade dessas pessoas que integram o conselho apoiarem ou sugerirem projetos de lei para proteger essa população, sugerirem projetos para o executivo, já que nós temos na estrutura do município de Goiânia uma assessoria de diversidade que foi ocupada pelo Adriano Ferreto e hoje é ocupada pelo Vitor, e essa assessoria ela seria muito bem amparada por um conselho. E o que nós assistimos aqui foi um debate vazio, um debate hipócrita e um debate homofóbico, que exclui essas pessoas. E a minha defesa é em direito à vida e à vida em plenitude. Eu, vereadora doutora Cristina, eu não posso escolher para quem eu vou legislar. Se eu vou legislar para branco, para negros, para católicos, para evangélicos, para espíritas, eu não posso fazer essa escolha. Eu estou aqui, eleita com 9.114 votos, para legislar para todas as pessoas. Sem nenhuma dúvida, doutora Cristina, e também quem lhe acompanhou, como eu, o vereador Elias Vaz. Quando terminou, eu dei um abraço de amigo nele, porque foi cirúrgico em sua defesa, foi humano, foi emocionante. Prestem atenção, vereador Elias Vaz. Apenas assim, quero lamentar a forma que essa discussão ela é feita. Nós vivemos um momento muito difícil no país, onde nós temos um aspecto que não é só sobre esse tema, mas de outros temas, tem aumentado muito a intolerância. Essa palavra tem sido reiterada nas redes sociais, no comportamento de uma forma geral, e isso tem contaminado, inclusive, os parlamentos. Aqui nós tivemos uma discussão sobre o problema da educação, simples problema de falar assim, olha, é preciso combater a homofobia no plano nacional, no plano municipal de educação. É a celeuma que fizeram isso. E engraçado, todo mundo fala que é contra a homofobia, mas não pode falar. Não pode falar do assunto. Falou do assunto, opa! Deve ser porque não existe, né? Esse negócio de homossexualismo é uma coisa que não existe. Nós devemos ignorar. Eu não sei, sinceramente. É uma situação absurda. E eu digo aqui, ninguém está discutindo aqui se a pessoa tem que ser homossexual ou não tem que ser, se é certo ou errado. O que nós estamos discutindo aqui
é um problema do respeito ao ser humano na sua plenitude. É no direito das pessoas em ter as suas orientações, as suas opções. É, na verdade, a gente permitir construir uma sociedade onde tem espaço para todos e para todas, independente da sua cor, da sua concepção religiosa, da sua orientação sexual. Quando se discute a possibilidade de ter um conselho consultivo, e as pessoas acham que isso vai ferir princípios religiosos, eu sinceramente, eu não dou conta de compreender essas coisas. Eu costumo brincar que a única coisa que eu não tolero é a intolerância. É a única coisa que eu não tolero. Para não dizer que eu não sou intolerante com nada, eu tenho que dizer que eu sou intolerante com a intolerância. Porque não é possível. A gente tem que ter um mínimo de espírito democrático, sabe? Eu falo, espírito democrático não é olhar para o espelho só não. Espírito democrático é a gente saber conviver com pessoas diferentes, com posições diferentes. Isso é espírito humano, isso é espírito democrático. Conviver com o espelho é a coisa mais fácil do mundo. Conviver com quem parece com a gente é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho um irmão que é homossexual e tenho muito orgulho dele. Muito orgulho dele. Meu irmão é uma pessoa que fez mestrado, fez doutorado, é professor da Universidade Federal de Manaus. E isso tem uma coisa na minha família que eu tenho orgulho. E eu tenho até ciúme, porque nós somos 8 irmãos e ele é o irmão mais bajulado pela minha família. É o mais bajulado. Eu costumo brincar com ele, falo assim, rapaz, você é um cara de sorte, mas porque você tem sua opção e você na minha família é a pessoa que a família mais gosta. E eu tenho orgulho de ter esse irmão. E eu lamento que pessoas fiquem tentando colocar como se essas pessoas fossem diferentes, como se tivesse alguma doença, como fosse lepre, como diz o vereador Cajuru. Eu lamento, eu me sinto ofendido com isso. Como ser humano. Como ser humano. Como cristão. Porque isso não tem nada a ver com o cristianismo, até a intolerância. Nada a ver. Você diz que é cristão e não tolera o diferente. Sinceramente. Me decepciona muito a gente tem que estar debatendo um assunto como esse aqui. Me decepciona muito. Falta de humanismo acima de tudo. Nada a declarar, só concordar. Foi triste o dia de hoje em relação a esse debate. Fique com a sua opinião, faça o seu comentário aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Escolha qual você quer me seguir. À direita do seu vídeo, acima, as 22 redes sociais. Em 1 minuto eu volto ao vivo com a terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara. A seu pedido agora em 3 partes, todo dia entre 7 e 8 da noite. Atenção, na última e terceira parte, Secretaria Municipal de Saúde, socorro no Cais de Campinas, uma diabética podendo morrer a qualquer momento, amputação, situação gravíssima. E a segunda em 10 dias. Semana passada morreu um diabético. Nós tínhamos as imagens dos 2 pés. Temos as imagens dos 2 pés desta diabética. Também não vamos mostrar. Não devemos, devemos? São lamentáveis as cenas. Agora, é uma questão de socorro. Secretaria da Saúde, alguém direto, um médico especializado lá no Cais de Campinas, que todo mundo sabe da importância e do tamanho dele. Um bairro que não é bairro, um bairro de 5ª categoria, um bairro triste de se ver, triste de se ver. Tem ainda a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, um projeto do prefeito Iris Rezende, o perdão fiscal, prefeito Iris Rezende, foi execrado, e foi por mim mesmo. Outro aprovei com prazer. E se lembram do João Gordo na televisão? Lembra dele? O João Gordo, que começou na MTV, chegou a trabalhar na Record, casado com uma argentina, gente finíssima. Lembra do João Gordo? Ele tinha a sua barriga, aliás.
Em um minuto eu volto ao vivo com a terceira e última parte do programa.